Como é que a justiça pode ser racional quando direitos fundamentais batem de frente? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que oferece um verdadeiro kit de ferramentas para responder a algumas das questões mais espinhosas do direito. O grande problema que a gente vai analisar aqui é o seguinte: o que acontece quando dois direitos super importantes, tipo a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, entram em rota de colisão? Para entender isso na prática, vamos pegar um exemplo clássico que ilustra bem esse dilema. A imprensa tem o direito de informar, mas uma pessoa tem o direito de proteger a própria honra. E aí, quem decide qual direito deve prevalecer? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar. Pois é, de um lado está o direito do público de ser informado, do outro, o direito de uma pessoa à sua privacidade e reputação. A escolha não é nada fácil, né? Para lidar com dilemas assim, a filosofia do direito desenvolveu um método bem sofisticado, que vai ser o foco da nossa análise. Ok, então, para começar a resolver esses conflitos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o debate jurídico não é uma discussão qualquer, uma terra de ninguém. Pelo contrário, é uma forma bem especializada de debate, com um conjunto próprio de regras. É aí que entra um conceito-chave, o tal do discurso jurídico. Pense nele como uma versão, digamos, mais estruturada e focada de um debate comum. Ele pega as regras universais da lógica, claro, mas adiciona restrições legais específicas para garantir que tudo corra com ordem e justiça. Olha só, essa tabela aqui mostra direitinho a diferença. Enquanto um debate público pergunta de forma geral, a gente deve respeitar a privacidade? O discurso jurídico é bem mais específico. Como o direito à privacidade, que está na Constituição, se aplica a este caso. Os participantes, as regras e principalmente os limites, tudo é especializado para trazer foco e ordem para a discussão. Então, o ponto crucial é que essas limitações não existem para podar a liberdade. Muito pelo contrário, elas servem para criar um sistema que seja estável, previsível e justo. A Constituição é o teto, a lei que já existe é a estrutura e os procedimentos garantem a ordem da casa. Certo, agora que a gente já estabeleceu as regras do jogo, vamos voltar para o nosso problema inicial: imprensa versus privacidade. Com a estrutura do discurso jurídico em mente, podemos finalmente olhar para o método usado para resolver o conflito de verdade. E é aqui que entra a chamada lei da colisão. A ideia central é genial de tão simples. Quando direitos batem de frente, não existe uma hierarquia fixa. Um direito não é, por natureza, mais importante que o outro. Quem ganha depende totalmente do contexto específico do caso. Isso exige um verdadeiro ato de ponderação, de balanceamento. O resultado é prático, é contextualizado. Ou seja, não existe uma resposta de prateleira, sabe? Tudo vai depender da situação. Essa necessidade de soluções específicas para cada contexto é o que torna o sistema tão flexível e, ao mesmo tempo, tão poderoso. É um rompimento total com aquela ideia de regras rígidas e absolutas. Mas então, como é que se faz essa ponderação na prática? A resposta está num processo bem definido de 4 etapas. Essa é a ferramenta central para fazer esse balanceamento. Esse é o famoso teste da proporcionalidade. Primeiro, a adequação. A medida que está sendo tomada realmente atinge o objetivo que ela se propõe? Segundo, a necessidade. Essa é a forma que menos restringe direitos para atingir aquele objetivo. Terceiro, a ponderação em sentido estrito. O benefício da medida supera o dano que ela causa ao outro direito? E, por fim, a proteção do núcleo essencial. A medida está só limitando o direito ou ela está destruindo seu significado por completo? Pensemos nos lockdowns da pandemia. No início, foram vistos como adequados para salvar vidas. Eram necessários, pois não havia outra opção. E a ponderação pesava a favor da saúde pública. Mas, com o tempo, esse balanço foi mudando, o que mostra bem como o teste se adapta ao contexto. E voltando para o nosso caso original de imprensa contra a privacidade, ao aplicar esse teste, um juiz pode decidir de forma racional quais informações são realmente cruciais para o interesse público e quais são só uma violação desnecessária da honra de alguém. O teste oferece um caminho claro para uma decisão muito mais equilibrada. Mas calma, para entender o sistema por completo, a gente precisa ampliar um pouco a nossa perspectiva. É fundamental perceber que os direitos têm várias funções diferentes. Eles não servem só como um escudo de proteção, não. Basicamente, é como se os direitos tivessem 4 empregos principais. A função defensiva nos protege do Estado, como na liberdade de expressão. A prestacional exige que o Estado nos dê algo, como a educação. A organizacional ajuda a estruturar o poder, como no direito ao voto. E a procedural garante um processo justo, como o direito à defesa em um julgamento. E agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça.
Vamos ver como o discurso, a ponderação e essas múltiplas funções dos direitos se conectam para formar um sistema único e coerente, tudo em busca de uma justiça mais racional. Resumindo tudo, a gente tem 3 pilares para a argumentação jurídica racional. Primeiro, a estrutura, que é dada pelo discurso jurídico. Segundo, o método, que é a ponderação e a proporcionalidade para resolver os conflitos. E terceiro, a proteção, que é garantida por todas aquelas funções dos direitos. A grande conclusão aqui é que essa teoria toda oferece um sistema que é estruturado, mas que não é engessado. Ela dá o rigor que a gente precisa para ter segurança jurídica e, ao mesmo tempo, a flexibilidade necessária para lidar com a complexidade do mundo real. Isso permite que a justiça se adapte a novos desafios de uma forma racional. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Se o método é tão racional assim, por que a justiça na prática ainda é tão complicada? Isso nos lembra dos desafios gigantescos que sempre existirão ao tentar aplicar métodos racionais a assuntos que são, em sua essência, profundamente humanos e complexos.